Imagem registrada na zona sul da cidade de Uberlândia, ao lado de um restaurante muito conhecido. Um crime terrível que foi registrado, um latrocínio, porque nós temos um jovem que infelizmente perdeu a vida. Esse jovem que veio de outra cidade, estava aqui com a namorada, saíram para jantar e infelizmente quando foram pegar o carro para ir embora, acabaram sendo surpreendidos por dois indivíduos, dois adolescentes. Eles foram apreendidos. Lembra disso? Lembra? E lembra também de toda a angústia da família em relação à tentativa de reanimar esse jovem, mas infelizmente ele acabou não resistindo. Bom, está marcada para acontecer daqui a pouquinho a audiência de apresentação dos adolescentes suspeitos de esfaquear o jovem lá no bairro Morado da Colina. Deixa eu conversar com o repórter Lucas de Carvalho, em frente ao fórum aqui da nossa cidade, para trazer mais detalhes em relação a essa audiência. Lucas. Pois é, Rafa, boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha o Balanço Geral. É um caso que a gente já falou bastante aqui, não é? É um caso que teve muita repercussão, um caso muito triste e que hoje a gente está vendo um avanço nesse caso, né, Rafa? Porque essa audiência está marcada para começar a partir de 1h30, daqui a 16 minutos a gente já consegue começar a acompanhar essa audiência, entender um pouco menor, porque é um caso muito delicado, não só por se tratar de um caso de grande repercussão, mas tratar de um caso também que os suspeitos, os jovens, né, os adolescentes que foram os responsáveis por toda essa dor dessa família, serem menores de idade, né, Rafa? Então tudo isso já complica muito as coisas. E relembrando um pouquinho daquele caso, como você já falou, a gente tem aquelas imagens de câmera de segurança que, de um lado, é bom que a gente não tenha uma visibilidade tão boa para não ver tão nitidamente a dor que essa família sofreu, mas a gente desde o início seguia tentando entender o que teria acontecido naquele fatídico 14 de fevereiro, em que esse jovem saía do restaurante com a namorada, foi abordado por esses dois adolescentes que estavam fazendo um assalto. A princípio, em um determinado momento, decidiram que iriam levar os dois no carro, que foi o momento que o Otávio, a vítima em questão, né, acabou partindo para a briga, e um desses adolescentes armados com uma faca acabou esfaqueando várias vezes o Otávio e, como você já bem explicou, Rafa, ele foi atendido, o socorro foi rápido, ele foi transferido para um hospital lá em São Paulo, onde ele ficou internado, mas infelizmente, apesar de toda a luta dessa família, apesar de toda a luta do Otávio, não teve como, ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo lá no hospital mesmo, trazendo toda essa infelicidade para essa família, Rafa. Mas, como eu disse, hoje a gente tem um avanço no caso, a gente está aqui em frente ao fórum para acompanhar e a gente teve também uma atualização com relação a esses adolescentes, porque eles estavam lanchando quando pegaram um carro por aplicativo e foram então até aquele local onde a gente vê as imagens das câmeras de segurança para realizar aquele assalto. E o carro foi recuperado e esses adolescentes foram apreendidos e hoje eles vão ser julgados nessa audiência para a gente entender qual que vai ser o futuro desses dois adolescentes e talvez, né, Rafa, não oferecer um conforto, mas talvez oferecer uma certa sensação de fechamento para essa família, não é, meu amigo? É muito difícil, né? E até porque é uma perda muito recente, uma situação revoltante. Esperamos que a justiça, claro, seja feita, mas não se esqueça, são adolescentes, são menores de idade. E aí existe o código, né, que é diferente, existe o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, em relação a este caso, movimentando infratores, porque é assim que eles são chamados, são infratores da nossa legislação, mesmo cometendo um crime tão cruel, tão bárbaro como esse. Aí ocorre uma internação que tem um limite de 3 anos, mas depende também do fator idade. Então, como tem um que está prestes a completar 18 anos, possivelmente vai ficar muito pouco tempo nesse local. E o outro tem 17, 2 anos, ou pouco mais que isso, ou pouco menos que isso. Mas esperamos aí que a justiça seja feita em relação a este fato e principalmente força para essa família que é lá de São Paulo. Lembra que o jovem, ele chegou a ficar internado aqui no Hospital de Clínicas da UFO, houve uma transferência para um hospital de referência em São Paulo, mas mesmo com todos os esforços, infelizmente ele acabou não resistindo. Triste, 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 triste. E essa audiência está prestes a acontecer e, claro, o nosso jornalismo acompanhando, trazendo todas as atualizações durante a nossa programação e também lá no nosso portal paranaibamais.com.br. Tá bom?